Quando a gente pensa na realidade religiosa de igreja, comunidade de fé e denominação, parece que não tem fim o tamanho da confusão. É uma quantidade tão grande de grupos religiosos, de líderes e de até certos movimentos um tanto quanto estranhos que as pessoas olham de fora e pensam, mas será que faz bem à religião ou ela confunde a cabeça a ponto de matar do coração? E para entender essa realidade a partir da Bíblia, para falar sobre o povo de Deus que deveria viver em união e evitar essa tamanha confusão, hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto que tem a ver com a unidade do povo de Deus, uma unidade em sintonia com a verdade que deve nos ajudar a abençoar todo o povo, seja do campo, seja da cidade. E para entender mais desse assunto que é tão essencial, acompanhe conosco aqui a Bíblia e o Jornal. Seja bem-vindo ao Entre a Bíblia e o Jornal. E quando a gente quer falar sobre religião, muita gente pensa, e aí vem confusão, porque o que não falta é divisão. Mas será que isso é normal? Como é que essa conexão entre a teologia, a fé e o tecido social diante do desafio do nosso mundo tão complicado? Seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com dois especialistas para pensar exatamente sobre isso. Igreja, fé, religião, o que vale é união ou é divisão? Quem começou a confusão e qual é a solução? Não está com saião, então vamos tentar entender a questão. E conosco hoje, uma grande alegria de ter dois pastores, e para começar de denominações diferentes, cada um com seu perfil teológico, são professores de teologia altamente gabaritados, uma satisfação grande receber pastor Dr. Heber Campos, professor do Andrew Jumper, também com a sua experiência pastoral e acadêmica, e conosco também pastor e mestre Vitor Ramos, pastor aqui em São Paulo e também com experiência de ensinar não só no Brasil e no exterior também. Então o assunto aqui, não sei se a gente vai conseguir falar em união ou vamos ter alguma divisão, qual vai ser a situação, E eu tenho a satisfação então de começar abrindo essa conversa, Eu, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar o Japão. Eu achei interessante, conversando com um cidadão cristão ali da comunidade da fé no Japão, e um belo dia, numa conversa que a gente começou a chegar mais perto, ele disse assim para mim, ele falou, olha, aqui a gente tem uma sociedade que pensa de maneira diferente, O japonês, tradicionalmente, ele se sente parte shintoísta, parte budista, e muitos querem até também se colocar como cristão, preferem se casar em igreja cristã. Aí eles disseram assim, os missionários que vêm de fora chegam aqui e dizem o seguinte, existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, uma só palavra divina, e aí eles chegam aqui com um grupo tão pequeno e eles são divididos em 300 e 400 grupos. Então a gente não entende o que está acontecendo. E como nós estamos aqui num ambiente que, na verdade, todos nós aqui somos herdeiros da Reforma, e a Reforma começa questionando o status quo religioso e teológico do final da Idade Média, eu quero começar perguntando primeiro para o Heber e depois para o Vitor, afinal de contas, esse negócio de divisão, de denominação, como dizem alguns, é de Deus, irmão, Como é que é essa história? Isso faz bem?
Heber, ajuda um pouco a gente, depois o Vitor, e a gente vai ter a nossa conversa aqui. Vamos fazer o nosso bate-bola, né, tentando não fazer falta. Vamos lá. Tá bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, professor Sayão, uma alegria estar contigo, estar com o pastor Vitor, é muito legal estar entre amigos e irmãos, e acho que isso dá o tom da nossa conversa. Eu acho que eu queria falar uma palavrinha sobre a reforma, já que foi levantado isso, para a gente entender também outros tempos. Então, eu vou resumir, assim, aspectos históricos. Eu acho que o pessoal hoje nem sempre lembra que, ao longo da história da igreja, a questão da unidade ela teve diferentes contextos. Então, eu vou exemplificar primeiro da patrística, depois da reforma, para comparar com o nosso tempo. Na patrística, nós temos um Império Romano que rui, né, que acaba, e a igreja ela permanece como o sustentáculo de uma sociedade toda fragmentada, em que os bárbaros haviam destruído várias partes do Império Romano, tal. Então, assim, a unidade da igreja era uma unidade que estava associada em alguns aspectos com a força romana, mas não estava tão interligada a ponto de ser a mesma coisa. Claro que pode-se conversar sobre o constantinismo, como muita gente fala, a partir do quarto século, tal. Mas eu estou falando dessas conversas de unidade antes de Constantino. Então existe a discussão dos novacianos, isso é antes de Constantino. A divisão e rachas na igreja, depois o período de Agostinho, que já é herdeiro das mudanças. Mas lá tinha um império, depois com o império fica a igreja conectando diferentes povos. Na época da reforma, eu acho que uma coisa acontece que pouca gente está ciente hoje, que é quando a reforma ela rompe com a igreja de Roma, existe, claro, questões teológicas e razões de fé, mas as próprias divisões entre os reformadores, elas não são só uma questão de fé, elas são uma questão política. Uhum. Porque antes do tempo que nós vivemos, que há uma divisão clara entre a igreja e Estado, você tinha a igreja do Estado. Então, assim, as igrejas elas eram irmãs, mas elas não eram todas unidas em termos de organização. Então, havia uma unidade orgânica, mas não organizacional. Uhum. Vamos dar exemplo. No que hoje é a Suíça, os condados lá daquela região, eles eram todos igrejas separadas, cada um com o seu concílio da cidade. Okay. E a mesma coisa acontecia nas terras germânicas. A Alemanha só foi existir no final do século XIX, né? Então, assim, o que você tinha? Você tinha regiões, cada um com a sua igreja, com o seu príncipe. Então, não era uma divisão de a gente não se dá, é que você tem o estrito político, e aí a igreja daquele distrito político, ela é a igreja que tem identidade nacional, vamos dizer assim. Então, quando as pessoas falam de reforma e aquele tanto de igrejas, dá a impressão de que eles estão pensando em denominação de hoje. Entendi. Não é isso, Sayão. Eu acho que é isso que o nosso povo tem que aprender, né? Não é isso. As divisões, elas eram políticas, tanto é que um homem como a Teodoro Beza, que foi um sucessor de Calvino lá em Genebra, era um grande incentivador de haver unidade, essa unidade orgânica entre as igrejas da região. Tanto é que eles promovem confissões de fé para subscreverem juntos documentos para dizer, nós cremos igual nesses vários pontos aqui. Então, acho que começar com essa discussão é interessante para a gente não comparar a laranja com banana. Isto é, a gente não usar categorias diferentes e dizer, mas a reforma, sim, mas a reforma tem um outro tempo. Você lembra como é que era a divisão política, qual é a relação entre igreja e Estado, para a gente não achar que nós estamos herdando alguma coisa da reforma que seja Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um copiar igual. Então, talvez a diversidade nesse ambiente europeu era muito maior do que as pessoas imaginam hoje em termos religiosos, né? Até por... Sim, só que a diversidade que acontece política, ela não se retrata em termos de fé. Por exemplo, quando você olha para as confissões que foram produzidas no século XVI e XVII, naquelas que são herdeiras do que é conhecido como a Reforma Suíça ou a ala reformada da Reforma Protestante, elas são muito parecidas. Mesma coisa com as igrejas luteranas. Quando você vê as confissões luteranas e depois, né, a fórmula de concórdia, resolvendo alguns problemas internos, eles estão fechados com a mesma fé. Então, embora tenham diferentes estados, igrejas que pertencem a diferentes estados, eles têm unidade. Então, é legal a gente distinguir a unidade de fé
que eu estou chamando de orgânica, dessa que é organizacional. Porque nós, protestantes, evangélicos, somos frequentemente acusados de não termos unidade, porque e principalmente por católicos, né, católicos romanos, porque eles têm uma unidade estrutural, organizacional. Mas a igreja protestante nunca entendeu que esse é um pré-requisito necessário para, de fato, expressar unidade. Ok. Vitor, qual é a sua apreciação dessa realidade que nós podemos contemplar a partir da reforma? Certo. Primeiro, uma satisfação estar aqui, professor Sayão. Tenho muito carinho, muita admiração pelo irmão, também pelo pastor Eber, de quem ouvia falar, mas agora conheço de ao seu lado estar, né? Uma satisfação muito grande. E enquanto o irmão estava falando, Sayão, a respeito dessa experiência ali no Japão, de que essas muitas divisões da igreja, como representando uma falta de autoridade, né, para se pregar, né, a palavra do Senhor e se testemunhar, eu me recordo da oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 21, capítulo 17, a partir lá do verso 21, né, que Jesus vai dizer que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a unidade da igreja é requisito mesmo, para que o mundo creia que o Senhor está conosco, está entre nós e em nós. E ali ele questiona algo que justamente o próprio Senhor Jesus ele ora. Ele ora pela unidade da igreja, porque é na preservação da unidade da igreja que o mundo vai conhecer quem é Jesus, quem é o corpo de Cristo, né? A palavra do Senhor. Então, essa oração de João capítulo 17, para mim ela tem tudo a ver com essa leitura que essa pessoa fez, né, a respeito de questionar mesmo. Vocês têm muitas aí denominações, vocês têm muitos grupos, né, vocês vêm muito segmentados, vocês não conseguem permanecer juntos. Né? Então, como é que a gente vai crer que vocês, de fato, são a igreja, ou que vocês foram enviados por Jesus? E Jesus ele vai orar, que a unidade ela é testemunho. Então, eu acho que esse é um tema extremamente importante nos dias de hoje, né, para que, de fato, a gente possa testemunhar o mundo, que nós fomos enviados pelo Senhor, né, que nós somos corpo de Cristo e nós conservarmos a mensagem dele através da unidade. A unidade é essencial para a pregação, essencial para o testemunho, e a crítica que ele fez extremamente pertinente. Né? Então, pensando sobre isso, é curioso que parece que boa parte do nosso mundo de hoje clama por uma, pelo menos, suposta unidade. Né? Acho que em todas as áreas as pessoas estão falando que é preciso ter um entendimento, que a gente precisa trabalhar com paz e assim por diante. E ainda que boa parte da sociedade critique a cristandade e o meio evangélico, parece que há uma exigência, assim, ó, se alguém tem que agir nessa direção, são vocês, né? E a minha pergunta, né, parece que muita gente hoje enxerga a realidade vamos dizer, da experiência e da caminhada religiosa muito por olhos sociológicos e psicológicos, né? E só que, vou começar falando com o Vitor, depois com o Eber, assim, Vitor, você vem de uma tradição batista, né? Os batistas, muito próximos dos anabatistas, são considerados os mais complicados na história, né? De serem mais radicais, são até chamados, né, da reforma radical. Né? A gente, até o pessoal brinca, onde tem dois batistas reunidos, tem pelo menos 7 opiniões diferentes, eu não sei se é verdade isso ou não, né? Então a gente está tão bonito falando desse negócio de unidade, até parece que o negócio é assim, mas olha, eu acho que há ambientes hoje que tem mais denominações do que crentes em certos lugares, porque é uma coisa tão impressionante. Eu estava lendo uma pesquisa sociológica só no estado do Rio de Janeiro, eles falam que num ano surgiram quase 1.000, vamos dizer, igrejas e denominações novas, né? Então a pergunta que eu faço é o seguinte: faz sentido realmente dividir? Os antepassados aí, anabatistas e batistas, estavam corretos? Ou será que não dava para trocar uma ideia com o pessoal lá em Roma, chegar a um bem bolado? Quando é que faz sentido alguma separação e quando essa separação, né? Então eu vou começar a botar na batata quente na sua mão, né? Vou te deixar num saião justo aqui, né? E depois vamos ver, o Eber ele vai ali
ver se talvez Genebra ou a Escócia, a Suíça, a Holanda pode ajudá-lo, e vamos ver como é que vai ser essa conversa. Então, como é que é isso? Então, professor Sayão, é uma questão bastante adequada, né, pertinente, porque nós pregamos sobre unidade, nós falamos que a unidade, de fato, ela é um pré-requisito fundamental para que o mundo creia que nós somos e fomos enviados por Jesus com a palavra que transforma, que vivifica, que renova. Porém, muitas vezes nós não estamos tão dispostos a nos reunirmos debaixo do mesmo teto com quem pensa diferente, né? E aí a gente pode pensar em algumas questões que envolvem isso, né? Às vezes eu acho que é muito mais possível no nosso contexto batista, né? Não sei como é que é lá no contexto presbiteriano, você ter a fusão de Corinthians e Palmeiras do que duas igrejas batistas que não estão muito bem, que poderiam somar suas forças. É muito mais fácil você somar uma Apple com Microsoft do que você juntar duas igrejas que poderiam fazer muito mais se de repente somassem, vendessem as suas propriedades, pagassem as suas dívidas, tivessem condições para sustentar um obreiro. Mas ali não se quer fazer isso. Uma oração pós-pentecostal para resolver isso aí, né? Pois é. E eu digo isso por experiência própria, por ter feito parte de algumas tentativas de aproximar algumas igrejas, né, que vêm nos procurar pedindo ajuda, e são igrejas muito próximas, né, e não estão assim tão dispostas a unirem as suas forças e de repente a deixarem algumas coisas de lado, e são igrejas da mesma fé e ordem, da mesma denominação, né? Tem um livro bastante interessante que foi publicado recentemente, que é A Mente Moralista. Né? A Mente Moralista é um livro em que ele vai buscar entender o porquê do fenômeno da divisão e da polarização. O autor, ele tem uma tendência evolucionista, né? Um perfil evolucionista, um background evolucionista. Quem que é o autor, lembra? Se eu não me engano, é Jonathan Haidt. Se eu não me engano, é Jonathan Haidt. E ele vai trazer algumas explicações do porquê, né? Muitas vezes a gente se fecha no nosso grupo e a gente não está tão disposto a se conectar ao outro. Né? Ele vai dizer como se fossem mecanismos que funcionassem como mecanismos de defesa, de segurança, né? Em que eu, através de um senso de pertencimento, né, eu me identifico aqui por algumas questões de pertencimento, então eu acabo formando todos os meus conceitos a partir de um pertencer, de um pertencimento, né, do que eu me unir com o outro e, de repente, a partir de uma discussão de ideias, mas a partir do pertencer, do pertencimento. E as questões da moralidade vão surgir a partir desse pertencimento. Né? Ou seja, eu não posso ouvir o que você tem a dizer a respeito do que é diferente do que eu penso, porque eu vou defender esse time aqui, né? Eu vou defender aqui o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, porque o meu avô foi daqui, o meu pai era palmeirense, enfim. Eu vou ficar desse lado aqui. Né? Existe uma paixão muito grande que está ligada aqui. E ele vai dizer dessas categorias que existem dentro de nós. E faz sentido, né, a gente ter tantas denominações. Né? Quando a gente vai ver, né, que maior é o que nos une do que aquilo que nos distancia, né, que Jesus ele precisa ser o nosso ponto de encontro, muito mais do que nós podemos ter as nossas diferenças teológicas, nós podemos ter as nossas diferenças de interpretação do texto, mas se nós estivermos em acordo naquilo que é essencial, nas coisas essenciais à unidade, se estivermos, nós devemos, né, proclamar ao mundo de que é possível pensarmos diferentes e nos reunirmos para adoração ao Senhor Jesus. E no essencial, nós temos, ao conservarmos no essencial essa unidade. Então, essa multiplicidade de denominações, essa multiplicidade de igrejas, né? Eu prefiro muitas vezes me manter aqui do que me reunir com você a partir de diferenças, enfim, históricas ou teológicas. Isso faz com que a gente perca, de fato, o que é essencial na unidade. Né? O que é a essência da unidade, para que, de fato, o mundo creia que o Senhor nos envia. E, para mim, o que faz sentido é nós mantermos a unidade em Cristo Jesus. Nós temos as diferenças de interpretação, de repente, o que faz sentido para você, o que faz sentido para mim, o que faz sentido para ele, mas será que isso deve nos distanciar ou será que devemos nos encontrar naquilo que, de fato, nos une, que é Jesus Cristo? Nós somos corpo de Cristo. Né? A unidade, ela é algo que parte de dentro como uma obra do próprio Espírito Santo. A uniformidade é imposta de fora.
né? Quando vem a tentativa de uma unidade, vem algo de fora, vem mais numa questão de uniformidade. Eu te impeço de pensar diferente de mim. Isso é uniformidade. E isso é negativo, isso é ruim. Quando duas pessoas são iguais, uma não é mais necessária. Ou seja, Jesus ele vai orar pela unidade da igreja. É a soma das partes diferentes. Nós somos corpo, pé, mão, diferentes partes. Ou seja, a unidade é essa obra do Espírito Santo. Nós precisamos preservar a unidade. É o que diz Efésios capítulo 4. Nós devemos trabalhar pela unidade, mas a unidade é uma obra do Espírito Santo. Só que muitas vezes essa imposição, às vezes vem de você, né, de não pode pensar diferente, é uma tentativa muito mais do que não é unidade, uma tentativa de uniformidade, de você não poder pensar diferente, do que de fato, do que é a unidade, até aí contrariando um dos princípios batistas, que é o livre exame das Escrituras também, né? Então, a gente poder ter essa liberdade de consciência ao chegar na palavra de Deus, como uma palavra inerrante, infalível e eficaz. Então, você apresentou toda esse arrazoado, né, em favor da unidade e tal, e você fecha a sua palavra levantando aí isso que você mencionou, a palavra de Deus inerrante, e aí você começa a conversar com muitas pessoas do ambiente, vamos dizer, da cristandade, isso vai gerar uma certa discussão entre eles, né? E eu vou, então, tirar a batata quente, passar para o Weber agora, já que assim é tão desejável, então a reforma foi um erro, a unidade é um valor absoluto, como é que faz assim? Então, se eu pegar alguém, por exemplo, que segue os ensinos de Charles Taze Russell, por exemplo, né? Ou alguém que trabalha com o conceito de autoridade eclesiástica que emerge na Idade Média, né? Ou um outro perfil de um grupo, por exemplo, da chamada Igreja da Unificação, do reverendo Moon, né, que surgiu na Coreia. Vamos dar as mãos, tudo certo. Como é que é, Heber? Batata quente, daqui para frente, resolva, que aí tem gente. A vantagem, professor Sayão, é que eu não preciso pensar essas coisas sozinho. Outros homens do passado pensaram isso e muito bem. Por exemplo, há uma diferença, e isso, a Reforma trabalhou isso nas suas várias vertentes, isso é muito bonito. Há uma diferença entre a gente considerar uma igreja mais pura, menos pura, e uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Okay. A gente tem que ter a misericórdia, compaixão e amor por igrejas que são verdadeiras, mas que podem ser, de acordo com a nossa perspectiva, mais puras ou menos puras. Isso vale tanto para diferenças entre denominações, como dentro da denominação, que a gente pode reconhecer que igrejas irmãs nossas, você fala, eu acho que eles não estão tão bem, não estão tão sólidos no ensino da palavra, talvez estejam doentes, enfermos em algumas áreas, mas você considera uma igreja irmã, a quem você deve socorro e tal. Então, essa unidade entre igrejas que são verdadeiras, ainda que sejam mais puras ou menos puras, é um valor inegociável da reforma. Por quê? Ela também é herdeira dos credos antigos, que falavam de uma igreja una, santa, católica e apostólica. Né? Então, a unidade da igreja marca, como pastor Vitor bem lembrou, João 17 é um texto lindo em que Jesus ora por algo. Aí eu aprendi alguma coisa de alguns intérpretes que me marcou muito, Vitor. Olha só. É que se Jesus está orando por uma coisa, a primeira verdade que eu preciso concluir é, ele foi atendido. Se a gente diz que não, então Jesus Cristo não ora segundo a vontade do Pai. Se a gente diz que sim, então o que é esse tanto de denominação? Então, a gente precisa aprender a raciocinar teologicamente e a compreender o que o nosso Salvador está pedindo. Então, uma das primeiras coisas que eu ensino aos meus alunos quando a gente fala sobre isso é que a gente precisa entender o que Jesus quer dizer quando ele fala assim, que assim como eu e tu somos um, Pai, que eles sejam um. Primeira coisa, não dá para ser igual à Trindade em termos ontológicos. Não existe isso. Nós não somos um do jeito que Pai e Filho são. Tudo indica que não. Isso. Então nós entendemos, a ortodoxia cristã não admite que nós vejamos dois seres humanos do jeito que Deus é um só. Tá? Então essa é a ortodoxia cristã. Porém, o filho repete várias vezes que veio fazer a vontade do Pai, que a vontade do Pai é a sua comida, que ele quer o tempo todo cumprir a vontade do Pai. Então, percebe-se que eles estão alinhados em termos missiológicos, vamos dizer assim, e eles têm propósitos idênticos. Aqueles que o Pai lhe dá, ele não lança fora. Por quê? Porque se o Pai ama, ele ama também. E ele pede para guardar em teu nome, na mesma oração de João 17. Então, o que eu percebo? O que Jesus
Jesus está dando aos discípulos é que eles passem a pensar com os mesmos propósitos de testemunho ao mundo. Mas se Jesus orou por isso e os discípulos já existiam, então eu tenho que entender que tem um aspecto da unidade que já existe e um aspecto da unidade que ainda vai se cumprir mais plenamente. Então é por isso que a cristandade tem nos ensinado, aí a fé teológica protestante, eu diria assim, tem nos ensinado que a unidade da igreja é uma realidade, mas também é um artigo de fé. Por quê? Porque a gente não vê a expressão da unidade na sua plenitude. É um já e um ainda não. E isso, ela já é real. E prova disso é esse programa aqui, ó. Assim como outros esforços nossos de mostrar que nós temos alegria de estar juntos e cooperar juntos pela difusão da verdade bíblica. Porém, isso não significa que ela é plena, por causa de todos o aspecto quebrado da nossa vivência atual. Então ela é um artigo de fé. Por isso que a gente diz, cremos numa igreja una, santa, católica. Nós cremos porque ela já é real, mas ela ainda vai ser aperfeiçoada nisso, na sua unidade. Então, eu creio que a oração de Jesus, a gente tem que, na pergunta que eu faço para os alunos de teologia, a gente tem que dizer, sim, ele é atendido, ele ora sempre segundo a vontade do Pai, mas o fato dele suplicar por algo que precisa ser recebido é prova de que ainda tem coisa por vir. Então, fechando a minha resposta, o que eu quero dizer é, nós não podemos, em nome dessa unidade, aceitar qualquer tipo de fé. Voltando na distinção da reforma, tem igreja que não é verdadeira, e nós não podemos dar a mão com igreja que não é verdadeira. Se ela não professa um evangelho, aqueles essenciais que o Vitor falou, nos quais nós concordamos, uma fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, apropriada pela fé, sem méritos nossos, se essas coisas e outras semelhantes são quebradas, nós não podemos nos chamar de irmãos. Autoridade bíblica, né? Sem dúvida. Então a autoridade bíblica é preciosíssima para nós que cremos que a Escritura é a revelação especial de Deus e não foge disso, né? Então eu fecharia dizendo, a gente não pode idolatrar a unidade a ponto de sacrificar a verdade de Deus. Por quê? Olha que bonito. Jesus pediu para que, na mesma oração de unidade, que eles fossem guardados puros. Então tem que haver uma pureza moral e uma pureza também de fé, para que isso seja exato. E elas estão no mesmo capítulo. Então Jesus não ora por uma em detrimento de outra. Então, uma aplicação legal disso, eu diria assim, uma igreja que não zela por manter a integridade dos seus membros, porque ela pensa em unidade, ela está descumprindo o mandamento bíblico. Por quê? Porque a unidade não pode custar a integridade moral, a retidão e a semelhança com o nosso Salvador Jesus. Não pode custar isso. Então, a gente não pode botar ela num pedestal e sacrificar outras coisas. Eu tenho a impressão que a gente tem um desafio um pouco mais complexo, né? Porque hoje uma parte da sociedade, diferente do que acontecia há algumas décadas e, vamos dizer, alguns séculos, nem sempre é muito simpática à tradição cristã. Então você tem hoje um grande grupo de pessoas secularizadas, né? Eu me lembro uma vez tentando conversar com uma pessoa e ele fazendo perguntas sobre os diversos grupos, né, e denominações, algumas ele não conseguia nem pronunciar o nome, né, porque o que é isso, né? Então quem vem de fora, né, o cara fala presbiteriano, presbiteriano, isso mesmo. Como assim metodista, mas que método que eles usam? O que é isso? Mas por que batista? Vocês são adeptos do São João Batista? Então assim, isso parece um grande desafio para as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, quando as pessoas olham, eles vão escutar palavras como assim, mas o pessoal aqui é ecumenista, é isso? Bom, se não é ecumenista, você admite algum tipo de relação com os grupos que, vamos dizer, são, usando, né, a palavra do Weber aqui, são igrejas mais ou menos puras e outras que não dá para colocar dentro dessa centralidade? Que tipo de atitude a gente deve ter? Se um grupo que eu nem considero uma igreja, vamos dizer, centrada e saudável, me convocar, olha, aqui na nossa cidade nós queremos
fazer uma declaração que a gente não concorda com o aborto como algo pertinente à ética social. Eu participo ou não participo porque eles não são teologicamente centrados como eu. Então, existe alguma transconfessionalidade? Existe algum caminho que é possível falar em atividade ecumênica, essa é a palavra melhor? Ou a gente pensa o seguinte, ó, se o pessoal realmente não torcer do mesmo jeito que eu, a gente, né, até onde eu ando junto com alguém e com que parâmetros, né? Então nós temos, por exemplo, aqui um problema, eu vou confessar para vocês, aqui tem coisa de muita água e pouca água, né? Conheci a história de um pastor batista que foi pregar numa igreja presbiteriana e lá quando foi ele viu ali uma vasilha com água, bebeu e aí falou, isso aqui vai ter batismo hoje. Ele achou que era para ele beber a água, então assim, né? Brincadeiras à parte, nós temos elementos assim distintos. Como é que é? É um problema, um escândalo para a sociedade de fora não entender o que está acontecendo? Até que ponto essa distinção deve ser marcada? E aí vocês podem escolher quem é que entra. Eu vou falar um pouquinho, depois eu quero ouvir o Vitor. Eu acho que, no exemplo que você dá sobre uma igreja que nós não podemos considerar uma igreja fraterna, irmã, mas que, de repente, estão em prol de uma luta social contra o aborto, eu acho que se encaixa em várias outras discussões, enquanto cidadãos, que é o princípio de cobeligerância. Isto é, eu não posso achar que um cristão não pode se associar a uma pessoa não cristã quando ele está lutando por algo que, socialmente falando, concorda com princípios cristãos. Então, digamos que ele esteja lutando por segurança pública, digamos que ele esteja lutando por, né, aspectos de violência, ou melhor educação, ou cuidado de vidas ainda indefesas. Justiça, então, verdade e misericórdia. Sem dúvida. Então, essas coisas são alvo da nossa cidadania. E na cidadania existe cobeligerância. Nós nos unimos com gente diferente de nós em alguns aspectos, mas para lutar por valores que nós sustentamos juntos. Só que é aí que está a questão. Eu acho, Sayão, que as pessoas confundem isso com posição de igreja. E aqui você falou dos holandeses, brincou, e eu lembrei de um insight muito legal do Abraham Kuyper. Ele fala assim, nós temos diferentes posições, eu sou um cidadão, eu sou um pai, eu sou um pastor, eu sou um professor, eu ocupo diferentes posições. Como um cidadão, eu me alio a pessoas que eu não me alio como um pastor, por exemplo. Assim como meus laços de família são diferentes dos laços que eu tenho com outro na esfera de família. Então, eu não posso fazer de tudo uma empreitada da igreja. Então, se uma ovelha minha, pastoreada por mim, quer se envolver com gente secularizada numa luta social que é legítima, eu preciso orientá-lo e dizer, faça como um cristão, com a visão de mundo que você tem, mas não faça disso, a nossa igreja está sendo representada. Não, você não é um cidadão. Você é um cidadão, e como cidadão, você tem uma representatividade individual. Agora, se a gente quer fazer uma representatividade eclesiástica, eu não acho que seja saudável a gente se unir com gente que não pensa nos essenciais como nós, porque aí a gente estaria promovendo um ecumenismo que custa os aspectos cardeais da fé. Então, eu acho que essa distinção entre nossa posição enquanto indivíduos e nossa ação enquanto igreja é que confunde. Então, quando se fala de ecumenismo hoje em dia, o que as pessoas pensam? Vamos chamar um pastor lá, pastor evangélico, professor Luiz Sayão, muito famoso, vamos chamar ele. Vamos chamar o budista não sei o quê. E aí vamos promover um encontro ecumênico. Bem, se é uma conversa, um diálogo é uma coisa, mas se a gente vai dizer somos todas as religiões estão dando as mãos aqui em prol de alguma coisa, a gente gera confusão no pessoal lá fora. Tá? Por quê? Porque eu faço aqui não como um pastor Nem é a evangélico. da verdade, né? Eu venho como um cidadão. Se é para falar uma luta contra o aborto, eu venho como cidadão. Eu sou a favor de defender essas vidas. Mas eu não estou aqui representando a igreja como se as nossas igrejas todas fossem muito parecidas com pequenas diferenças. Não é o caso. Né? Sim, concordo com o que o Weber colocou. E eu acho que tem duas coisas, como ele também mencionou. Eu acho que a gente pode lembrar aqui de Jonas, né, no capítulo 1, que ele está lá no barco. Jonas não se interessa por quem não é do povo de Deus. Ele não quer pregar para Nínive.
e no fim a vida dele acaba testemunhando para aqueles marinheiros, sem mesmo ele querer, né? Mas o que me chama a atenção naquela passagem, no capítulo 1, é o capitão indo até o porão onde Jonas estava dormindo, dizendo para Jonas: por que você não se levanta? Clame ao seu Deus, faça alguma coisa. Ou seja, faça alguma coisa em prol, porque estamos todos no mesmo barco e esse barco vai afundar. Eu acho que existe uma questão de uma fraternidade da humanidade. Estamos todos no mesmo barco, que é a humanidade. E nós precisamos fazer alguma coisa em prol desse barco humanidade. Porque as guerras que a gente vê acontecendo, enfim, a Bíblia nos ensina que são movidas por causa são causadas por causa das nossas paixões, dos nossos interesses egoístas, das nossas ambições egoístas, né? A carta de Tiago fala sobre isso. E eu acho que existe esse primeiro ponto. Estamos todos no mesmo barco. E nós precisamos trabalhar em prol desse barco aqui, a humanidade, porque senão vai afundar. E aí o marinheiro, o capitão, dá uma lição de teologia a Jonas, dizendo assim: Jonas, não considere seu Deus uma divindade tribal. Ou seja, não ache que ele se relaciona apenas com Israel. Faça alguma coisa, clame a ele para benefício nosso também. Nós não somos israelitas, mas ao você clamar ao seu Deus, nós também seremos beneficiados. Vamos fazer alguma coisa aqui, vamos somar esforços aqui. Claro, existe toda uma questão teológica bastante complexa nessa fala dele, mas o que a gente pode tirar de lição básica é: estamos todos no mesmo barco. E nós precisamos nos sentir responsáveis pelo nosso irmão. É Gênesis capítulo 4. Né, que justamente ali o pecado de Caim ao matar Abel, né, que o Senhor vai questionar onde está o seu irmão e por algum acaso eu sou responsável pelo meu irmão, nós precisamos nos sentir responsáveis pelo nosso irmão. Nós precisamos, né, lutar para que haja uma possibilidade de pensar diferente. Né? A gente trabalha por essa liberdade, por exemplo, religiosa. Precisamos que cada um tenha o livre direito e exercício de professar a sua própria fé. Aí vem o outro lado que o Weber mencionou muito bem, que é: a gente luta pela liberdade religiosa, nós somos responsáveis pelo nosso irmão, nós precisamos fazer alguma coisa em prol desse barco humanidade, porque senão vai afundar, se você continuar considerando seu Deus uma divindade tribal. Mas Jesus, ele foi muito taxativo e claro. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como é que a gente vai se juntar? Se a gente não conserva nas coisas essenciais unidade, se existe uma diferença tão grande no que é essencial. Ou seja, você professa um outro caminho, você professa uma outra verdade, você professa uma outra vida, a gente vai perdendo a identidade. Ele vai, nós vamos. Eu acho que existe, como o Weber colocou, esse diálogo interreligioso. O que a gente pode fazer aqui em prol desse barco humanidade? Né? O que a gente pode fazer aqui conversando sobre liberdade religiosa, sobre perseguição religiosa, sobre direitos humanos, etc. Mas é claro que também existe aquilo que a gente defende a partir da palavra de Deus, que é Jesus, o caminho, a verdade. Jesus, ao dizer isso, foi extremamente intencional, e não dizer que ele era apenas um caminho, né? Mas que ele era o caminho. Então Jesus, ele foi exclusivista justamente ao chamar para si essa única possibilidade. É o que nós precisamos fazer, ao mesmo tempo que nós nos consideramos responsáveis pelo nosso irmão, ao mesmo tempo que a gente rema em prol desse barco chamado humanidade, e a gente vê as pessoas se atacando por tão pouco, né, por diferenças. A gente vê famílias até mesmo que professam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas que se separam por questões políticas, né, rachas nos grupos de WhatsApp. Né, o pessoal falava que durante as eleições a gente ia precisar de um retiro assim, espiritual de umas 3 semanas para o pessoal se reconciliar de novo. Né? Que loucura. Porque é loucura, porque a gente coloca outras coisas à frente do fato de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele vai entrar, né? Jesus vai se relacionar com esses que a religião não queria saber. Jesus vai se relacionar com os leprosos, cobrador de impostos, né? Vai andar por esses caminhos, não para simplesmente passar a mão na cabeça deles e dizer assim: segue com a sua vida. A mulher adúltera, não, ninguém apedreja ela, vai lá, continua com a sua vida. Não, ele a livra do apedrejamento, mas diz, vá e não peques mais. Né? Jesus transforma a vida daquela mulher. Mas isso é muito interessante nessa graça de Jesus que transforma. E é o que a gente precisa fazer para o mundo. A gente precisa, porque se a gente viver nessa sociedade de apedrejamento,
A gente é igual o último, vai apagar a luz e o último ninguém. apedreja a si mesmo, né? Não sobra ninguém. E a gente precisa ter essa manifestação da graça, que transforma, não é uma graça barata, né? Eu gostei de uma frase do André, eu queria, se você me permite dar uma palavrinha, que é assim, hoje em dia ser exclusivista é muito, não está na moda. Não é? Ser inclusivo é que está na moda. Ser exclusivista não. Mas essa exclusividade da fé cristã não torna o cristianismo e a nossa fé uma fé separatista necessariamente. Por quê? Quando a gente entende os elementos de misericórdia, de graça que você mencionou, a igreja é o lugar onde as pessoas têm que se sentir incluídas. Mas não é uma incluída permanecendo como estou. Eu venho como estou, mas eu não fico como estou, né? O hino não continua assim. Eu venho como estou e fico como estou. Eu venho como estou, mas Cristo me transforma para que eu seja moldado gradativamente à imagem dele. Então, a beleza de ser exclusivo, mas extremamente acolhedora, eu acho que é a beleza da fé cristã. Ela não deixa de afirmar a sua exclusividade, mas ela é acolhedora quando ela vive os princípios da palavra como é ordenada a viver. Você está acompanhando conosco aqui a Bíblia e o Jornal, falando da fé cristã, da igreja que deve ter união, mas existe tanta divisão. E ouvindo aqui o Vitor sobre Jonas, eu tive a impressão que Jonas tem uma pegada meio batista, porque ele é muito separatista, muito afastado, exclusivista, e inclusive gostava de afundar na água. Mas como a teologia mostra que quem decidia tudo era Deus, tinha um lado presbiteriano, então eu acho que era um batista presbiteriano buscando uma teologia pública, não sei. Foi a impressão que eu tive aqui, pode ser que eu estou no caminho certo. Mas eu tenho uma outra questão muito significativa para vocês aqui com a gente, o Weber Campos e o Vitor Ramos aqui estão refletindo. Eu tenho tido a experiência na minha vida de entrar em contato com grupos de contexto religioso evangélico muito diferentes. E a minha impressão, quando a gente pega os grupos históricos com uma trajetória, né, de consolidação teológica, doutrinária, é que quando, vamos dizer, a gente pega esses grupos mais recentes que chegam à fé mais ao sabor de uma experiência intensa de aproximação, essas pessoas, em grande parte, têm uma dificuldade de uma consolidação teológica imediata. Então, se você for, vamos dizer assim, trabalhar coisa a ferro e fogo, né, você começa a conversar, você vê, imagina só, pegando uma pessoa de uma comunidade recente, que começou até pretendendo estudar a Bíblia, você vai discutir toda a problemática trinitariana, os seus desdobramentos para a construção de uma cosmovisão cristã, o sujeito já começa a ficar apavorado, né? Então, minha pergunta é a seguinte: a grande parte da nossa distinção e separação, ela tem o perfil teológico doutrinário. Vocês usaram muito a expressão do que é essencial e do que não é. Não é necessário a gente considerar um perfil pedagógico no tratamento com esses grupos, porque a minha impressão, às vezes, eu acho que os grupos mais experimentados têm uma apologética insensível, que eles imaginam que o indivíduo que começou a ver a questão, que ele tem que entender. Se ele não entende, desculpa a expressão, ele é um herege. Esse cara não sabe de nada. E, na minha opinião, ainda mais no contexto brasileiro, onde essa sensibilidade das relações interpessoais são muito mais em sintonia com o final de Romanos 15, 16, que tem uma lista enorme de saudações. Manda um abraço para o fulano, não se esquece. Tal. Eu acho que às vezes a gente tem uma teologia muito marcada por um caminho abstrato, aristotélico, que predominou no Atlântico Norte, a gente perde um pouco dessa dimensão. Vocês acham que faz sentido isso? Será que se a gente usar uma linguagem teológica profunda, se a gente tirar a bola sem fazer falta, né? Se a gente souber conversar, será que as denominações mais experimentadas não poderão compartilhar e ajudar esses grupos que surgem com uma indefinição teológica, né? Eu acompanhei um grupo, por exemplo, interessante, que de repente no meio deles alguém teve uma visão onde disse que
o Antigo Testamento não tinha nada a ver com o Novo e que lá o que tinha era do mal e uma espécie de neomarcionismo místico, mas todo o pessoal acordou e falou, não, peraí, alguma coisa está fora do lugar, e foram buscar ensino teológico. E se essas pessoas chegam e são recebidas assim, né, como um zagueiro irritado no final de Copa América, né, esse negócio não vai ficar legal. E parece, aí eu quero ver se vocês vão concordar, que o pessoal que tem mais experiência histórico-teológica talvez tenha alguma coisa a aprender com essas pessoas que trabalham em ambientes que às vezes eles nem conhecem direito. Como é que a gente faz a apologética trabalhar em sintonia com essa postura pedagógica e contextual? Excelente questão, né, Heber? Eu acho que Filipenses capítulo 2 vai nos ensinar que o caminho, né, da unidade começa na humildade. E Efésios capítulo 4 também, né? Então, humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos, né? Tendo a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que assim, as pessoas elas têm o anseio de serem ouvidas. As pessoas têm o anseio de poderem falar. E muitas vezes a gente precisa, como nos ensina a própria palavra de Deus, na carta de Tiago, sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. Nós precisamos ouvir essas pessoas que trazem as suas questões. A gente recebeu recentemente, faz algum tempo na Igreja da Penha, algumas pessoas que vieram de um grupo religioso sectário, né, ali na região da Zona Leste, né, que inclusive era uma seita, né, isso foi na própria época ainda do pastor anterior, o pastor Hélio, e a gente acolheu esse grupo, né, um grupo que teve uma história bastante triste, né, enfim, envolvendo uma seita ali, e essas pessoas, elas estavam em busca de Jesus, elas tiveram diversas dificuldades na sua caminhada com Cristo. Só que elas tinham um anseio de seguirem a Jesus. E elas precisavam ser acolhidas, precisavam ser curadas, né, pelo próprio Deus nos seus corações, né, das feridas que elas tiveram a partir de lideranças religiosas. Só que a gente precisa estar disposto a, como Jesus em Lucas capítulo 24, que coisas, né? Ou seja, era o próprio Jesus fazendo essa pergunta para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas Jesus tem humildade suficiente. Jesus ressurreto está ali, né? Poderia chegando ali, né? E ele falou assim, que coisas são essas que aconteceram em Jerusalém? Fala aí, né? Fala aí para mim. E eu acho que a gente tem que fazer essas perguntas para as pessoas. Que coisas, né, que você traz? Né? E a partir desse caminho da humildade, né, que é justamente... Uma vez eu vi uma definição de humildade muito interessante, que não é você pensar menos de si mesmo, mas é você pensar menos em si mesmo. Ou seja, vamos pensar no outro. Vamos considerar o outro superior a mim mesmo. Ou seja, vamos ouvi-lo, vamos dar voz a ele. Né? Vamos tratá-lo à luz da palavra de Deus, acolhendo sua dor e seu sofrimento. Ou seja, ele pode ter aí uma linha teológica bastante equivocada, né? Só que Jesus primeiro vai ouvir, vai ter humildade para perguntar ali, e depois, né, como vocês são tardios, né, para entender, e aí Jesus vai começar uma explanação. Jesus não vai deixar a explanação de lado. Mas também é interessante que não é na explanação que eles vão reconhecer que era Jesus, é no partir do pão. Ou seja, é justamente eu partilhar o pão, não é nem na presença do pão, é no pão compartilhado. Ou seja, a comunhão ela cura. Né? Só que a gente precisa trazer essas pessoas, primeiro ouvindo suas dores, ouvindo suas feridas, seus traumas, a gente expondo a palavra de Deus para elas, porque Jesus não deixa de expor a verdade, a palavra do Senhor, né? Como toda a palavra apontava para ele, mas é no partilhar do pão, é no sentar junto, né? Fala aqui, né, que eu estou te ouvindo, e aí é nesse partilhar do pão, justamente que eles vão reconhecer que é Jesus ali. Então, acho que é o que a gente precisa fazer, esse caminho da humildade, de ouvir e de sentar à mesa e, né, partilhar o pão. Eu acho que esse aspecto de humildade que ele falou, ele acontece dos dois lados, mas deixa eu falar agora do outro lado, que é quem vem de outro contexto, ou está numa comunidade independente, ou um grupo que está descobrindo aspectos da fé cristã, eles sofrem de um mal dos nossos dias, que é falta de submissão à autoridade alheia.
Esse é um problema que a gente experimenta, né? O conceito de autoridade hoje é muito difícil. Por exemplo, Vitor mencionou em outra resposta livre exame, mas livre exame não significa eu chego a qualquer interpretação que eu quiser e ninguém me diz diferente. Não é livre interpretação. Exatamente. Livre exame não significa o que eu falo e agora é a autoridade máxima, né? Então, a humildade ela acontece dos dois lados. Então, como é que igrejas históricas podem ser apologeticamente mais compassivos? Eu acho que seria uma maneira legal de falar, aprendendo a lidar com esses, possivelmente como irmãos, mas ainda que não sejam irmãos, com o desejo de trazê-los à fé. Então, Vitor já deu um exemplo sobre isso, e eu acho que a gente pode ver outros exemplos dessa compaixão do nosso Cristo, ao mesmo tempo que, mesmo de igrejas que estão lidando com os que são mais fracos. Porém, ela tem que acontecer sem que a gente misture essa dificuldade. Vou pegar o exemplo que você falou. Alguém que vem confessando que o Antigo Testamento não é palavra de Deus, é uma espécie de neomarcionismo, como você mencionou. Então eu não vou recebê-los como carregando a verdade. Eu vou recebê-los com o desejo de mostrar para eles por que o Novo Testamento só faz sentido à luz do Antigo. Como diria Agostinho, o Antigo desemboca no Novo e o Novo está no Antigo, não é? Então assim, essa relação, nós cremos nessa palavra de Deus que tem ambos os testamentos. Então eu vou compassiva e amorosamente expor isso para eles. Então eu não posso recebê-los como detentores de uma outra verdade. Principalmente num tempo pós-moderno, plural como o nosso, que parece que vale tudo, a gente tem que ter essa compaixão, mas compaixão não significa que eu atendo a posição do outro e eu a abraço como sendo igualmente verdadeira. Eu acho que a humildade é ouvir, ser compassivo, paciente, não ser truculento no lidar com essas pessoas. Por outro lado, não ser comprometedor da fé que você defende. Eu quero fechar dando um exemplo que eu acho muito bonito disso. Tem um livro muito legal, eu sempre recomendo quando há uma oportunidade de falar sobre esse assunto, um livro da Rosaria Butterfield, que é a história da sua conversão, chama-se Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. É um testemunho, hoje ela é conhecida no meio evangélico norte-americano, em alguns círculos, porque ela era uma lésbica ativista, secularizada, anticristã, em vários aspectos. E ela diz que ela amava o trabalho dela na universidade, era uma pessoa envolvida em diversos movimentos de agenda e tal. E aí sempre recebia cartas que ela colocava em duas pilhas, ou o que eles chamam de cartas de ódio, ou as cartas que apoiavam. E ela disse, um dia eu recebi uma carta que eu não sabia em que pilha colocar. Que legal. E aí é o começo da história, em que ela, durante um período longo, esteve em conversas com um pastor e a sua esposa, em que ele a acolhia em casa e conversava com ela. E depois, ela diz que quando Cristo abriu seus olhos, aí a conversão, ela diz, não foi uma coisa suave, foi como um trem descarrilhar, porque a vida dela se desfez. Imagina, envolvida nesse tipo de defesa, tudo mudou. O paradigma é completamente distinto. Mas a beleza de ver os pais da fé dela serem compassivos. Ela recebeu uma carta que ela falava, eu não sei o que fazer dela. Ela não é de ódio, mas ela não endossa o que eu defendo. E é isso que o cristão tem que aprender a fazer. Muito bom. Não é? Excelente exemplo. Nós estamos muito felizes aqui, contentes nessa conversa tão importante sobre a questão do povo de Deus, da Igreja de Cristo, da união e como isso faz diferença no caminho da missão. E eu queria aqui que a gente fosse caminhando para os nossos finalmente, e eu queria só fazer uma ponderação que muitas vezes me atinge profundamente, né? Quando a gente tem, vamos dizer, o desdobramento no que vai acontecer no ambiente da reforma protestante no final do século XV e século XVI na Europa, a gente tem esse mundo muito mais monolítico que hoje, né? Muito mais marcado por esse encontro de elementos políticos e religiosos numa cosmovisão bastante predominante, e hoje a gente herda, né, desse mundo, vamos dizer, que é filho da modernidade que se tornou líquida. Então nós temos a pulverização, né? E aí é que a minha pergunta a minha ponderação, na verdade,
qual é o impacto que a gente traz, né? Porque quando a gente está no século XVI, a gente vê todo mundo querendo ares novos, né? Então você tem o Renascimento italiano, você tem o racionalismo francês, né? Ou seja, o mundo ali escolástico, aristotélico, do fim da Idade Média já não está conseguindo mais sobreviver para lidar com as demandas em todas as áreas do pensamento e da vida. Então, vamos dizer, a gente encontra um caminho onde a reflexão que coloca em xeque, né, o monolítico do status quo, ela é muito pertinente. Só que agora a gente tem um cenário completamente diferente. Agora a gente quer ver se existe alguma voz que junte alguma coisa, que consiga fazer um movimento, né, de inclusão de elementos. E por isso que eu pessoalmente, assim, eu sou fascinado com a Bíblia, no sentido, como é que você tem um texto que tem poesia, que tem narrativas, que tem elementos teológicos. A Bíblia, para mim, ela tem um sabor agridoce, né? Ela é deliciosa. Eu gosto de dizer que a teologia que a gente elabora, ela é comprimido, e a Bíblia é picanha com alho, né? Ela tem sabor, ela trabalha os elementos com uma magistral arte literária, onde todas as coisas de perfil psicológico, social, espiritual estão interrelacionadas. Por isso esse negócio de ler e meditar na palavra de Deus é algo assim muito louco, na minha opinião, muito doido, muito poderoso, muito vivo, né? Então, será que a gente não estaria precisando, e eu quero terminar aqui pedindo que vocês deem assim, cada um 2 exemplos, dizendo o seguinte, do ponto de vista da verdade de Deus, o meu coração pede assim, a gente não pode esquecer disso. Se a gente esquecer disso, o comprometimento é sério demais. E do outro lado, da unidade, a gente não pode se esquecer disso, porque isso é um elemento importante demais, né? Eu quero assim, terminar a minha parte assim, agradecendo a Deus por ter tido a oportunidade, né, de ver gente que ama a Jesus e foi alcançado pela palavra em vários lugares do mundo. E eu me lembro, eu tive no interior de Moçambique e aquele pessoal resolveu adorar a Deus e eles começaram a fazer, né, toda a sua adoração peculiar da sua cultura. E eu olhei ali e falei, acho que eu vou ser o único aqui que não consegue fazer isso, né? E aí eu tentei fazer e eu percebi que os olhares estavam mostrando que a minha aptidão estava muito longe de algum tipo de sucesso, né? Mas eu fiquei tão impressionado, até pela satisfação e a festa daquele pessoal. Depois eu estive em Jerusalém e vi lá, vamos assim dizer, onde tudo começou, né? Lembrando do Pentecoste, não demorou muito tempo, eu estava numa região do interior do norte do Brasil, diante de uma tribo indígena. E eu vi esses índios cantando e dançando. Vou falar a verdade para vocês, eu chorei que nem criança. Eu olhei aquilo e falei, caramba, pouco tempo atrás eu vi isso, e agora eu estou vendo isso. Deus, eu não sou digno nem de olhar esse tipo de coisa, nem de poder celebrar isso, né? Então, como que a gente pode, né, transmitir, né, a palavra dessa apologética tão compassiva? O que você diz? Olha, por favor, não esqueçam disso. É muito importante. Sem abrir mão dessa verdade, a gente vai ter desdobramentos muito sérios. E, ao mesmo tempo, dizer, olha, pessoal, em termos de fraternidade, eu queria ressaltar isso. Então, por favor, vocês podem fechar. Eu vou começar, mas depois eu deixo você fechar. Eu quero dizer, você pediu 2 exemplos, então o meu primeiro exemplo é um pouquinho diferente do que você comentou, depois o meu segundo é mais parecido com o seu comentário. Então, o primeiro que eu acho que a gente conversou nesse episódio, nesse bate-papo aqui, é dizer, nós amamos a verdade.
E a unidade não custa a verdade. Então, eu amo ensinar aos meus alunos a beleza do Espírito de Deus em tomar um discípulo do amor, escrever uma carta dizendo que se alguém vem trazendo essa doutrina, você não se associe com ele. Esse é o discípulo do amor, cara. Se fosse um Pedro, alguém diria também, ó, tá vendo? Grosseiro. Né? Mas não, é o discípulo do amor, Vitor. É o João, o Filhinhos, aquele cara que fala de Deus é amor. Gente e boa ele toda diz... vida. Não se associe com eles, nem lhes dê boas-vindas. Não tem condições. Exatamente. Então, assim, olha que precioso quando Deus coloca na pena de João esse tipo de fala. Assim como ele fala para Pedro, que tinha cortado a orelha de soldado para defender Jesus, honrai o rei. Ser submisso às autoridades. Você fala assim, Pedro, quem te viu, quem te vê, né? O que o evangelho faz na vida de alguém? Isso é impressionante. Então, assim, a beleza de Deus conduzir personalidades que vão contrário ao que a gente esperaria ser reação natural. Então, nós amamos a verdade. E a verdade nos une. Não nos separa, ela nos une. Agora, o outro lado, que eu acho que tem a ver com o seu comentário, Samuel, é a seguinte. A gente tem histórias bíblicas tão lindas de unidade. Me ocorreu aqui, enquanto você falava, o que acontece num tempo do rei Ezequias, em que ele faz uma reforma religiosa, o reino do norte já foi arrebentado. Já foi arrebentado. Tinha abandonado a verdade de Deus. E a sua reforma religiosa no reino de Judá é tão preciosa que ele acolhe os impuros do reino do norte para celebrar com ele essa grande festividade, essa Páscoa linda. Então, assim, olha a unidade que o voltar para as Escrituras traz. É por isso que a sua reação emotiva, ela não é só sua, ela é de muita gente. Eu costumo dizer assim para os meus alunos que quando a gente vai para algum lugar distante e você encontra um crente, você logo se sente conectado com ele. Você nunca o viu antes, você não sabe nem o telefone dele, não sabe nada dele, mas ele já é irmão. Por quê? Porque ele professa a mesma fé que você. E essa beleza que a gente está falando aqui, essa coisa que enche os nossos olhos e nos emociona, é a unidade do Espírito, que o Vitor mencionou antes de Efésios 4. Essa é a unidade que já existe, mas que nós temos que nos esforçar por preservá-la e evidenciá-la. Então, eu acho que a nossa fala aqui tem que ser por crer que o nosso Deus está fazendo a igreja dele una. E nós não temos que ser incrédulos em relação a isso. Mas a nossa resposta ao que Deus está fazendo é de agir em conformidade com os seus planos. E não de dizer, de cruzar os braços. Então, se Deus é quem me santifica, então eu procuro ser santo. Porque a Escritura diz que Deus efetua em mim tanto o querer como o realizar, mas sou eu quem desenvolvo a salvação. Mesmo contexto ali, Filipenses 2, versos 12 e 13. Então a gente tem que fazer a mesma coisa com unidade. A unidade do Espírito. Mas procurar e preservar essa unidade, né? Então, eu ouço histórias como essa que você comentou, Sayão, de ver assim, a beleza. É que quando a gente fala de unidade, a gente não está falando de uniformidade. Não. Você sentiu peixe fora d'água em Moçambique porque você é de outra cultura. Mas aí tem uma coisa legal que eu aprendi com o pastor John Piper, que foi uma sacada simples, mas muito, muito legal. É que assim, no Antigo Testamento, o conceito de povo de Deus, ele é sempre no singular. Povo, né? Mas quando você chega em Apocalipse 21 e diz que ao redor de Deus estão povos, ali é no plural. Isso é, nós não teremos nossas diferenças étnicas, culturais desfeitas, mas todas elas submissas ao grande Rei Jesus. Amém. Isso é lindo. Demais. Que a gente vai ver essa unidade na sua plenitude lá. Amém. Não é? E continuo do que o Weber está colocando, de que é justamente em Jesus que a gente se encontra. Né? Jesus é o caminho, ele é a verdade. Ou seja, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus e a vida é Jesus. Ou seja, nós podemos ter as nossas discordâncias em algumas questões teológicas, doutrinárias, que são periféricas, mas a verdade que nos une é muito mais do que um credo, uma confissão, uma declaração doutrinária. A verdade que nos une é Jesus Cristo. Jesus é a verdade em pessoa. Ele é o caminho, ele é a vida. E é em Jesus que a gente se encontra. E quando a gente olha lá em Efésios capítulo 5, no verso 25, que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, ou seja, a igreja, ela é o corpo de Cristo e que o próprio Senhor deu a sua vida pela igreja. Ou seja, nós
temos que ter muito, com temor e tremor, olhar para a igreja nas suas multiplicidades e trazer-nos, né, todos nós, nas nossas, de repente, diferenças que nós temos, né, aqui um pouco como o próprio Sayão mencionou, né, a diferença é a aspersão, é a imersão, enfim, Jesus é que nos encontra, é em Jesus, nós somos irmãos em Cristo. Né? Recentemente, o pastor Hernandes Dias Lopes esteve pregando lá na nossa igreja. Né? Um presbiteriano pregando na igreja batista. E você isso deixou? É bênção. E eu deixei. Olha só que isso. E foi bênção, que maravilha! Como nós podemos nos reunir, né, adorarmos o Senhor Jesus. E nós temos as nossas diferenças teológicas, mas essas diferenças elas não são maiores do que aquele que nos une, que é Jesus Cristo. Não é nem aquilo que nos une, mas é aquele que nos une. Ou seja, é Jesus, é em Jesus que a gente se encontra. E quando a gente olha para a igreja, corpo de Cristo, a gente vê o próprio Senhor dando a sua vida pela igreja. Ou seja, igreja é muito mais que uma instituição, é muito mais que uma organização. Igreja é o corpo de Cristo. E a gente precisa lutar pela igreja. Nós precisamos trabalhar pela unidade da igreja, olhando que, de fato, é Jesus que nos une. E a unidade é um processo do próprio Cristo, em nós e através de nós. Amém. Você acompanhou conosco hoje aqui Entre a Bíblia e o Jornal. E nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Vamos ouvir ainda uma palavra final de despedida, de gratidão dos nossos queridos convidados aqui. Tivemos hoje aqui o nosso querido pastor Vitor Ramos, de tradição batista, e também nosso querido pastor Heber Campos, de tradição presbiteriana, falando sobre esse tema tão importante. Eu queria fechar a minha palavra lembrando de que, de fato, quando pensamos em Cristo, no Evangelho, estamos falando de uma verdade que se baseia na referência que é a Escritura, numa verdade que fala de uma salvação, né, que é somente a salvação trazida por Cristo pela fé, pela graça, naquilo que é central no ensino do Evangelho. E essa coisa tão extraordinária, ela se amplia a ponto de tocar o coração de pessoas de todas as épocas da história, em tudo quanto é lugar. O que muito me fascinou no Evangelho é perceber como gente tão diferente que não tem nada a ver é tocado com esse poder dessa mensagem da graça, de perdão e salvação em Cristo Jesus. Portanto, fica aí a nossa palavra valorizando a boa união, que aliás tira fora do cenário toda a confusão, e lembrando que a verdade está sempre em rima com unidade, sem precisar ser uniformidade. Que Deus nos abençoe. Uma palavra de gratidão aí e de desfecho dos nossos queridos convidados. Eu quero agradecer por ter estado aqui, professor Sayão, Heber, e foi um privilégio. E deixo aqui o texto de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, né, de que nisto conhecerão que são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Amém. É o amor, não em detrimento da verdade, é o amor que manifesta a verdade que é Jesus Cristo, que é uma expressão dessa verdade que é Jesus Cristo. Amém. E que nós possamos ser aqueles portadores da verdade que é Jesus nos nossos relacionamentos, verdade que transforma, que renova e que traz esperança. Foi um prazer ter conversado aqui neste dia com Heber e com o professor Sayão. Obrigado, professor Sayão. Prazer, Vitor, te conhecer. Uma alegria estar aqui na sede da Rádio Transmundial, e eu espero que você que nos ouve, que nos assiste, creia que Jesus Cristo é esse Deus unificador, esse Redentor que une gente tão distinta, como já foi falado aqui. Se você crer, então não deixe sua fé ser abalada pelas fraquezas nossas. A despeito das nossas fraquezas e divisões muitas vezes impróprias, isso não significa que o nosso Salvador não esteja reunindo para si gente de toda a tribo, povo, língua e nação, para serem os remidos na presença dele. Creia nisso, e eu creio que isso vai trazer descanso ao seu coração.